Abra lá a tua Bíblia, no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos da Igreja, como você queira chamar, não é? O livro de Atos dos Apóstolos está sendo escrito até hoje, através da tua vida, através da minha vida. O livro de Atos da Igreja, o Atos do Espírito Santo, continua até os dias de hoje a ser escrito, através do teu testemunho, através da sua vida. É fácil? Não, não é fácil. A caminhada cristã, amados, não é fácil. A gente andar na contramão do mundo não é fácil, porque o crente verdadeiramente ele anda na contramão do mundo. O mundo prega a direita e a palavra de Deus prega a esquerda. Nós estamos na contramão do mundo. O mundo dita que você tem que ter, você tem que ter, você tem que conquistar, você tem que possuir. A Bíblia ensina que a gente tem que dar e dar, porque o nosso Deus é um Deus doador. Ele doou o seu Filho, Ele doou o perdão, Ele doou a salvação. Então a gente aprende com Ele, que é o contrário do mundo lá fora. O mundo diz que você tem que ter, você tem que possuir, não importa como, mas você tem que possuir. E a gente aprende com Deus, que a gente deve imitá-lo, sermos doadores, né? É capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versos 54 ao 60. Todos acharam? Diz assim: ouvindo isto, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Pai amado, nós em nome de Jesus, Senhor, queremos render a Ti todo o louvor, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento sublime do qual o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos sendo ministrados pela Tua palavra, Senhor. Mas nós precisamos, ó Deus, te pedimos que o Espírito da palavra, Senhor, venha se mover no nosso meio, Senhor. Venha falar aos nossos corações, ó Pai. Quebrando, Senhor, meu Deus, toda a barreira, Senhor. Tirando, ó Deus, todo o empecilho, Senhor, dos nossos corações, tudo aquilo que rouba a Tua palavra do nosso coração. Eu repreendo no poder do nome de Jesus. E declaro que esta terra é boa. Ela receberá a Tua semente e dará o seu fruto, Pai. No poder do nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Está preparado para receber a palavra de Deus? Nosso coração, amados, é a terra do Espírito. Nosso coração é uma terra da qual o Senhor quer semear, né? Quer semear a sua palavra. E essa palavra, e essa semente, amados, o diabo sempre vai tentar roubar. O diabo sempre vai tentar arrumar alguma forma de roubar essa semente do nosso coração, né? Quando Jesus fala da parábola do semeador, ele fala que de 75% daquilo que é anunciado, 75% daquilo que é pregado, morre. 75% da semente que é semeada, morre. Na parábola do semeador, somente 25% do que é semeado é aproveitado. De tudo que é dito aqui, amados, que os corações são as terras das quais cai a semente.
que tudo que é semeado aqui nesses corações, apenas 25% é aproveitado, segundo o que a Bíblia nos ensina, que Jesus nos ensina nesta parábola do semeador. Então, meu amado, aproveita, segura os teus 25% aí. Se puder segurar mais, segura também, para que essa semente venha multiplicar no teu coração e você possa ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Mas eu percebo assim que no decorrer da vida da gente, eu não acho que eu estou velho, mas eu já adquiri acho que uma boa experiência. Estou com 55 anos de idade. E no decorrer desses 55 anos, tanta coisa aconteceu. Tantas experiências a gente já passou. Tantas dificuldades que a gente já passou. Hoje eu olho assim, talvez quem olhe para a gente hoje fala, isso nunca passou por isso, nunca existiu. Mentira. Houve um tempo, eu fumava, não conhecia o Senhor Jesus, era casado, tinha criança, e eu trabalhava numa empresa, Commander, aí em Diadema, e eu ia de ônibus trabalhar todos os dias, e graças a Deus, quando eu tinha dinheiro para pagar o ônibus, porque tinha dia que eu tinha que decidir, ou eu comprava o leite para a criança, ou eu comprava meu cigarro, ou eu trabalhar a pé. Eu tinha que decidir. Uma dificuldade danada. Era um tempo de fartura. Fartava tudo em casa. Tudo tem o seu tempo. Eu percebo, amados, que no decorrer desses anos, a vida da gente é uma escola. A gente passa a aprender. Aquilo que a gente não aprendeu numa faculdade, aquilo que a gente não aprendeu numa escola secular, a vida muitas vezes nos ensina. E não tem escola melhor do que a própria vida. Às vezes eu comento com o pastor deles que tem certas coisas no ministério que não ensinaram para a gente na faculdade batista. Verdade. Por momentos dos quais nós passamos, momentos, dificuldades que a gente passa no ministério, a gente não aprendeu, ninguém ensinou para a gente na faculdade. Ninguém falou para mim que eu tinha que desentupir banheiro. Ninguém falou na faculdade que pastor precisa desentupir banheiro. É verdade. Teve uma ocasião que, alguns anos atrás, o banheiro ficou entupido, a bacia do banheiro entupida. E hoje, graças a Deus, tem um grupo de obreiros que é uma bênção. Eu dou glória a Deus por isso. E eu meti no encanador. Na segunda-feira fui lá desentupir. Arranquei a bacia fora. Aí fui ver lá, jogaram mods dentro da bacia. E eu fiquei ali eu estava com o joelho dobrado, e ali com o joelho dobrado eu permaneci, olhando para aquele mods. Falei, Jesus, por que, Senhor? Por que, Pai? Indignado. Mas eu desentupi. Coloquei a bacia de volta lá, deu descarga, escorreu. Então perceba que a vida da gente é uma escola. A gente vai aprendendo. É uma escola. E na corrida, na caminhada da nossa vida, a gente leva muitas pedradas. Não é? A gente leva muita cacetada. Eu não sei você. A gente toma pedrada de pessoas, não pessoas que estão longe, não. As pedradas vêm das pessoas que estão próximas da gente. Que quem está longe da gente, quando lança pedra, muita gente nem alcança, né? Mas a pedrada que dói é da pessoa que está muitas vezes do nosso lado. A pedrada que machuca, muitas vezes faz parte da nossa própria casa, nosso meio, a nossa comunidade, os nossos amigos. E essas pedradas machucam. Essas pedradas muitas vezes nos paralisam. Essas pedradas muitas vezes nos amedrontam. Essas pedradas muitas vezes fazem com que nós retrocedemos. Por causa da dor, por causa da decepção. E quem é que não já levou pedrada?
Será que nós estamos preparados para levar pedrada? Como Estevão estava? Será que nós estamos preparados como Jesus? Porque nós temos que imitar Jesus, amém? Amém, amado? Nós temos que imitar Jesus, Ele é o nosso modelo. Será que nós estamos preparados para imitá-lo? Se alguém dá um tapa na nossa cara, a gente tem que dar o outro lado também. Será que a gente está preparado para isso? Será que se alguém vier querer roubar minha calça, eu vou dar a cueca também? Eu vou ficar pelado? Será que eu estou preparado também? São as pedradas da vida. Quem é que está preparado para uma traição no casamento? Quem é que está preparado para levar uma pedrada de perder um filho? Quem é que está preparado para isso? Ninguém. Aliás, nós não nos preparamos para isso. A gente vai driblando a vida do jeito que ela vem. A gente vai dançando a música conforme ela toca. Essa é a realidade. Mas quando eu olho para Estevão, foi o primeiro mártir da igreja. Foi o primeiro homem a morrer apedrejado por causa do evangelho. Depois muitos outros mártires vieram, milhares e milhares. Mas Estevão foi o primeiro a ser apedrejado por amor à palavra de Deus. E eu queria aqui, amados, extrair da vida de Estevão, do testemunho de Estevão, algumas lições. Coloquei como título aqui: Aprendendo com as pedras da vida, baseado em Estevão. Eu percebo, amados, que para a gente poder suportar as pedradas da vida, a gente muitas vezes tem que ser como Estevão. Estevão era um homem cheio de fé. Diz lá no versículo, no capítulo 6, verso 5, diz assim, ó: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé. Estevão era um homem cheio de fé. Eu percebo que para a gente suportar as pedradas da vida, Reinaldo, a gente precisa ter fé. Precisa ter fé, amado. Porque quem tem fé, tem esperança. Porque quem tem fé, persevera. Porque quem tem fé, enxerga mais à frente. Não se abate diante da circunstância, não se abate diante das dificuldades, porque ele crê que amanhã será um dia melhor. É pela fé, amados. Inclusive, no livro de Pedro, aliás, no livro de João, 1 João, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O que é que vence o mundo? O que é que vence o mundo? A nossa fé, amados. Quem tem fé, vence os obstáculos. Quem tem fé, supera a dor. Quem tem fé, tem confiança, amado. Quem tem fé, vê o invisível. Quem tem fé, espera o impossível. Aleluia. Isso é fé, amados. Se eu crer, se eu tiver fé, eu vou suportar as pedradas da vida, os dissabores da vida, porque eu vou ter uma esperança no meu coração. Estevão era um homem de fé. A vida cristã, a caminhada cristã, a caminhada secular, meu amado, só suporta as pedradas da vida para aquele que tem fé. Se a gente não tiver fé, amado, em vão é a nossa pregação. Se a gente não crê que o Senhor pode reverter toda e qualquer situação, a gente está perdido. Se a gente não crê, se a gente não tiver fé que Jesus, Ele está no controle de todas as coisas, nós estamos todos perdidos. Mas eu vejo que Estevão foi um homem que foi apedrejado, e eu aprendo com ele que para me suportar as pedradas da vida, eu preciso ter fé. E não é fé em algo que é palpável, não é fé naquilo que é transitório, não é fé naquilo que é passageiro, não é fé no homem, mas é fé num Deus todo-poderoso, amado. É nele que está posta a nossa fé, é a rocha da qual os nossos pés, a sola dos nossos pés está apoiada. Porque tudo passa, as pessoas nos decepcionam, pastores nos decepcionam, ovelhas nos decepcionam, líderes
também nos decepcionam. Liderados também nos decepcionam. Funcionários também decepcionam. Chefes também são decepcionados. Mas aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que está com a sua fé pautada no Senhor Jesus, ele pode sim passar por alguns dissabores, mas ele jamais terá a sua fé abalada. Fé, amado. Você não pode crer em qualquer coisa. Você não pode esperar de qualquer coisa. Você tem que esperar do Senhor Jesus. Não espera no teu pastor, não espera no teu cônjuge, não espera do teu pai, não espera da tua filha, não espera do teu filho, não espera da empresa que você trabalha, mas espera no Senhor. Nele, amado, que nós devemos pôr a nossa fé. Se nós cremos nele, nós podemos superar todo e qualquer obstáculo, porque ele jamais decepcionou alguém, ele jamais abandonou alguém na beira do caminho. Então, para suportar as pedradas da vida, amado, só tendo fé, só quem crê, só quem acredita no Senhor Jesus. E eu percebo também, amado, que na vida de Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem cheio de Deus. Está lá em Atos 7,55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Geralmente, amados, quem leva a pedrada sabe a dor que tem. Geralmente, quem leva a cacetada carrega no seu coração a mágoa, carrega no seu coração a frustração, o ressentimento, a decepção, a angústia, a tristeza. Mas quando eu olho para a vida de Estevão, o homem que era cheio do Espírito de Deus, o homem que é cheio do Espírito de Deus, amado, ele não tem espaço para vingança. O homem que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não tem espaço para rancor. O homem que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não pensa em se vingar, ele não guarda rancor no seu coração, porque não tem espaço, porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. O homem que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele pode sim, ele tem poder sim, e o poder dele não vem dele mesmo, mas vem do Senhor. Poder para suportar as afrontas, suportar as pedradas da vida, mas tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Amados, se nós não estivermos revestidos do Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos alvos frágeis de Satanás. Nos tornamos alvos frágeis, presa fácil de Satanás. Porque muitas vezes nosso coração está mais propenso à vingança, mais propenso ao ódio. E o Espírito Santo não habita num coração dividido. O Espírito Santo não habita num coração titubioso, não. O Espírito Santo habita num lugar onde ele é pleno, onde ele é recebido na sua plenitude, onde ele ocupa todos os espaços desse coração. Trevas é a ausência de luz. Se há trevas, é porque não tem luz, porque as trevas não existem. As trevas são dissipadas na presença da luz. Que o teu coração também seja luz, que o teu coração também habite abundantemente a pessoa do Espírito Santo, para que não haja lugar para mágoa, que não haja lugar para rancor, que não haja lugar para vingança. Aí tem que habitar o Espírito Santo de Deus. Que quando nós estávamos lá fora, era diferente. Deus levou. Se eu perdi 5, eu vou atrás de 10. Se me roubaram 10, eu quero 20. Mas vocês viram que semana passada não é bem assim. Amados, dá espaço ao poder de Deus. Dá espaço ao Espírito Santo de Deus, para que não haja rancor, para que não haja mágoa. As pedradas machucam. As pedradas muitas vezes
nos traz dor, nos traz decepções. Mas nós enchemos o nosso coração e permitirmos que o Senhor enche o nosso coração do seu poder, da sua glória, da sua graça, as trevas são dissipadas, a mágoa cai por terra, a vingança cai por terra, e você vai dar glória a Deus. É verdade, amados. Estevão era cheio do poder de Deus. Um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele quer andar no meio do povo de Deus, ele quer louvar a Deus, ele quer adorar a Deus, não tem tempo para mágoa, não tem tempo para tristeza e frustração, o tempo dele é para o Senhor. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eu percebo, amados, que para nós suportarmos as pedradas da vida, a gente já não pode mais agir como a gente agia antes. Olhando para Estevão, quando estavam para apedrejar Estevão, eles olharam para Estevão. Já viu a pessoa endemoniada? Não literalmente, mas quando ele está virado no giraia, está bravo, o que você vê? O rosto de um anjo. Não, mas na vida de Estevão foi assim. Quando eles olharam para Estevão, eles viram algo diferente em Estevão. E eis que eles olharam para o rosto de Estevão e viram que ele tinha o rosto de anjo. Rosto de anjo. Viram algo diferente na vida de Estevão. Eu percebo, amados, que para nós suportarmos as pedradas da vida, aprendermos a suportarmos as pedradas da vida, a gente tem que mudar de pensamento, a gente tem que mudar de atitude, a gente tem que mudar de personalidade. E quando nós estávamos lá fora, era assim mesmo, Deus levou. Gritou, eu vou falar mais alto. Levantou a mão, eu vou passar a chinela. Se eu puder derrubar, eu vou derrubar. Mas é lá no mundo lá fora. E eu percebo que o Evangelho, ele é transformador. O Evangelho, ele muda o conceito humano. O Evangelho muda pensamento. O Evangelho muda intento do nosso coração. É diferente. Lá fora, fosse alguns anos atrás, a nossa atitude, a nossa reação, deu uma pedrada, vai levar duas. Bater no meu filho, eu vou bater na família inteira. Era a nossa atitude lá fora, mas louvado seja Deus, que eu posso ver aqui rostos de anjo. É verdade, amados. Não é aquela cara carrancuda, aquela cara fechada, aquela cara sisuda. O Senhor Jesus Cristo, Ele transformou o teu rosto, Ele mudou o teu semblante. Você já não é mais a mesma criatura. Você foi transformado, meu amado, pelo poder de Deus. E isso, meus amados, não pode ser algo que venha de fora para dentro, mas é algo que vem de dentro para fora. As pessoas notam algo diferente na tua vida, porque você já não é mais a mesma pessoa. Muitas vezes você é afrontado no teu trabalho, muitas vezes você é afrontado pelas pessoas, ridicularizado pelas pessoas. E qual é a tua reação? Qual é a reação da qual Jesus manda que nós temos? Orai pelos teus amigos, orai por aqueles que te amam. É isso? Orai por aquele que vos persegue, abençoai aquele que vos maldize. É isso que nós aprendemos, é nisso que nós somos transformados. Nós passamos do reino das trevas para o reino da luz. Você não é mais treva, meu amado, você é luz. A vingança não pertence mais a ti, mas a vingança pertence ao Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele quem toma a conta, é Ele quem toma a frente desta batalha, Ele que está à frente a esta luta, Ele que está à frente da tua vida. Essa luta não te pertence mais, meu amado. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hóstias, tempestades do mal. Tempestade não, potestades do mal.
Nisso, falando em tempestade, sexta-feira nós estávamos aqui e houve uma tempestade. Houve um reboliço. E entrou uma ventania aqui dentro, mano. Levantou aquela lâmpada lá em cima, jogou para cima, derrubou no chão, fez estrago e todo mundo queria sair correndo. Mas olhando para o mundo espiritual, amados, nós estávamos lidando com coisas espirituais. Quebra de maldição financeira. Naquela sexta-feira. Olhando pela visão espiritual, o diabo, ele fica afoito. Ele fica irado. Isso nunca aconteceu nessa igreja. Nós estamos aqui desde 2006 nós estamos aqui. Nunca aconteceu. Aconteceu já de cair lá em cima, a parede aqui atrás. Já caiu. Caiu em cima do vizinho lá. Foi uma encrenca danada. Só Deus para ter. A gente estava começando a levantar essa parte do fundo, veio uma vendaval, uma ventania e jogou. Veio lá o pessoal da segurança e da prefeitura, tive que ir lá, sobrou para o pastor. Como sempre, o pastor é o culpado. Pelo menos é o que fala, o pastor é culpado de todas as coisas, não é? Amados, você já não é mais a mesma pessoa, ainda que você queira. Você já não é mais a mesma pessoa, porque aí dentro habita o Espírito Santo de Deus. Queira ou não, meu amado, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Na tua testa está cravada, a tua testa, amado, está selada pelo Espírito Santo de Deus. Lembra o dia que você aceitou Jesus? Lembra o dia que você se entregou ao Senhor, se rendeu ao Senhor? Ele te selou com o Espírito Santo de Deus. Você já não é mais a mesma pessoa. Eu vou orar por aquela pessoa. Ele me chutou, ele me jogou uma pedra, ele me apedrejou, ele me humilhou. Mas o Senhor conhece o coração dele. O Senhor conhece a vida dele. O Senhor tem misericórdia. O Senhor intercede pela vida dele. Essa é a atitude do cristão. Essa é a atitude do homem de fé. Essa é a atitude do homem cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença, meu amado. Essa é a diferença. O Hélio. Tadinho do Hélio. Olha, irmãos, ele é grandão. Eu vi ele uma vez na feira. Eu estava passando com o carro numa rua. Eu não sei o que aconteceu lá. Você lembra disso? Eu olhei para o... Irmãos, eu quase que parei o trânsito, larguei o carro no meio da rua e fui lá pegar o baixinho pelos colarinhos. Era o baixinho, ele não veio baixinho, não era? Mas falou para o Hélio. E o Hélio, não, contornou de tudo quanto é jeito. Eu, se fosse eu, irmãos, eu já tinha ido lá e orado por ele, intercedido por ele. Mas, amados, eu fiquei olhando assim e falei, olha, Jesus, cobre teu filho, dá força para teu filho. O Hélio, tadinho. Mas é um homem de Deus. Nós somos transformados pelo poder de Deus, amado. A gente não é mais como era antigamente, não. A gente não consegue mais agir como a gente agia, não. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está junto com você. Ele vai sempre estar te falando, não faça isso. Não diga isso. Eu sou contigo. O mundo pode te afrontar, mas eu estou aqui para te consolar. É bênção, amado. A vida cristã é uma aventura. Andar com Jesus é uma aventura. Estevão era diferente, tinha alguma coisa, era o rosto de um anjo, amado. E eu percebo também, amado, que para a gente enfrentar e aprender a lidar com as pedradas da vida, a gente tem que conhecer a palavra. Estevão era conhecedor da palavra. Como é que eu posso, amado, me abrigar debaixo das promessas de Deus se eu não conheço ela? Como eu posso ter esperança se eu não conheço o Deus da esperança? A palavra da esperança, a promessa da esperança. Como é que posso? Amado, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Estevão era conhecedor da palavra de Deus. Lá no verso 7, capítulo 7, verso 2 e 3. A isso ele respondeu, os irmãos e pais, ouça-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse, saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ele estava falando do livro de Gênesis, ele vem decorrendo no capítulo 7, durante o Velho Testamento quase que completo.
Ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia o plano de Deus. Ele conhecia a vontade de Deus para a vida dele. Sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Você já parou para pensar nisso? Você já perguntou para Deus qual é a tua vontade na minha vida? Nunca teve coragem? Covarde. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Mas todo dia de manhã, quando eu levanto, eu falo: Senhor, eis-me aqui. Eu sou teu e tu és meu. O que o Senhor tem preparado para mim hoje? Às vezes não tem nada. Eu, glória a Deus. Não acontece nada, não passa, o dia que passa é uma beleza. Mas tem dia que é vendaval, tem dia que é tempestade. Mas eu estou com o Senhor Jesus, estou sob a rocha. Visão espiritual é saber quando o diabo está se levantando, é saber quando o diabo está batendo o pé, é ver de longe ele aproximando com as suas armadilhas, é de ver de longe quando ele vem marchando contra a minha vida, e é de longe eu repreendo: sai, Satanás, porque aqui habita o Espírito de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Visão espiritual, amados. A gente só pensa no arroz e feijão que a gente tem para comer, amados. Levanta, sai correndo, faz o que tem que fazer, nem tão pouco se lembra das coisas de Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer que eu faça? E Ele responde, Ele te responde: eu te fiz para a glória do meu nome. Eu te fiz para a glória do meu nome, para o louvor do meu nome, para testemunhar do meu nome. Estevão, ele descobriu, ele entendeu o propósito de Deus na vida dele, porque ele conhecia a palavra de Deus. Se nós conhecemos a palavra de Deus, amados, a gente vai entender que tudo é passageiro. Se nós conhecemos a palavra de Deus, a gente vai saber que é o diabo que está se levantando. Se nós conhecemos a palavra de Deus, a gente vai ver a afronta de Satanás de longe. Infelizmente, muitos cristãos estão com seus olhos somente voltados para o hoje, para o agora, para o interior do seu ventre, somente para os teus interesses, e esquece dos interesses de Deus. E não compreende, ele não entende o agir de Deus. Deus muitas vezes está usando uma situação para falar com ele não compreende, ele se revolta, fica irado, peca muitas vezes contra Deus, porque não entende a vontade, o agir e o querer de Deus. Que Deus fala de várias maneiras, amado. Eu sempre costumo dizer que Deus usou um jumento para falar com o profeta. Deus pode usar um pastor também para falar com você, que não é um jumento. Deus fala, amados, de várias maneiras Ele fala, mas os nossos ouvidos têm que estar sintonizados com a voz do Espírito Santo. Se nós conhecemos a palavra, a gente vai identificar: é a voz de Deus, é a voz do diabo. Conhecendo a palavra de Deus, você conhece o propósito de Deus, o agir e o querer de Deus. Então, para a gente suportar as pedradas da vida, amados, e entender e contornar, é preciso conhecer a palavra de Deus. E por último, amados, para a gente aprender com as pedradas da vida, amados, e para suportar as pedradas da vida, os nossos olhos têm que estar focados em Jesus. Focado em Jesus. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele levantou os olhos e olhou para o céu. E mas é interessante essa passagem, que é o único texto do Novo Testamento, é o único texto do Novo Testamento que fala que Jesus está de pé. É isso dele, será? Consultando os teólogos aqui. É o único texto do Novo Testamento que diz que Jesus
está de pé à destra de Deus. É o único momento. Dos demais momentos ele está assentado à destra do trono de Deus. Mas Estevão viu ele de pé. Estevão estava focado na pessoa de Jesus. Muitos abandonam o seu ministério. Muitos abandonam o seu casamento. Muitos abandonam aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque está focado nos homens, está focado nas coisas, está focado em quem está apedrejando, não está focado na pessoa de Jesus. Amados, quando nós olhamos para Jesus, nós esquecemos das pedras. Quando nós olhamos para Jesus, a gente se esquece de quem está atacando a pedra, amado, porque ele também sofreu afronta, ele também sofreu a humilhação. Mas imagina, mano, pensa, ele sendo Deus, ele é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. O teu Deus, ele tem um nome, ele se chama Jesus. Deus não é nome, Deus é um título. Agora, quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de Jesus, o Deus Jesus, o Deus dos cristãos, é Jesus, amados. Se nós estivermos focados na pessoa de Jesus, nós esquecemos, amado, da dor das pedradas. Se nós estivermos focados na pessoa de Jesus, amados, nós esquecemos das pessoas que nos atiram pedra. Existe um texto muito interessante no livro de Hebreus, Hebreus 12. Hebreus 12, 15. Diz assim, ó: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Amados, muitas vezes nós guardamos mágoa no nosso coração, muitas vezes nós nos entristecemos com pessoas que nos atingem, pessoas que nos machucam, pessoas que nos frustram, e nós guardamos uma mágoa no nosso coração, porque quem levou a pedrada sabe a dor dessa pedrada. Só quem levou a pedrada sabe a dificuldade, o grau de dor que ele tem, e a dificuldade de aceitar a pessoa que o apedrejou. E ele guarda mágoa no seu coração. Ele já foi prejudicado e vai ser prejudicado outra vez, se ele não libera o perdão. É necessário perdoar. Perdoar é doar. Perdoar, doar. É fácil? Não, não é fácil não. Você acha que Estevão, quando estava diante dos seus algozes, quando estava sendo apedrejado, ele consegue interceder? Pai, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. E você? Você consegue fazer isso? Pai, perdoa ele, que ele pegou um cheque meu emprestado e não pagou. Ele prometeu que ia pagar, o cheque era pedatado, e ele não pagou, ele não cobriu a minha conta estourou, o meu nome sujou. Pai, perdoa ele, que ele não tinha dinheiro na época para pagar. Sabe que nós conseguimos fazer isso? Aquele que foi traído num relacionamento, amados, a dor da traição é terrível. Você já foi esfaqueado uma vez? Aleluia, graças a Deus. E nem vai ser em nome de Jesus.
Mas a dor da traição, amados, é como se fosse um punhal entrando bem devagarzinho na tua carne. Oh, a dor é tremenda. A dor é tremenda. Mas sabe o que a gente consegue? Pai, perdoa ela, que ela não sabia o que estava fazendo. Pai, perdoa ele, que ele não sabia o que estava fazendo. Sabe o que é fácil? Um homem cheio de Espírito Santo é fácil. Um homem cheio de fé é fácil. Porque você tem poder para isso. Foi lhe dado poder para isso, amados. E tem muito crente, muito cristão, que está sendo privado, como nós lemos aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 15. Está sendo privado da graça de Deus, por falta de perdão. Tem crente que tem gastrite, problema nos rins. Tem crente que não dorme à noite. Tem crente que vive atribulado, não aprendeu o dom de doar. Levar pesado, amados, dói. Levar pesado dói. Mas quando nós olhamos para Jesus, a gente entende o plano de Deus na nossa vida. E nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Foi o que Paulo falou, nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Não importa quanto dói, não importa quanto machucou, mas a minha obrigação é perdoar. E eu vejo, amados, que o perdão de Deus depende do nosso perdão. Incrível isso. O perdão de Deus, olha, amados, isso é muito profundo. O perdão de Deus, ele depende do nosso perdão. Olha só o mecanismo como funciona. Para que Deus me perdoe, eu preciso perdoar. Porque se eu não perdoar, a ira de Deus permanece sobre minha vida. Eu já fui apedrejado, já fui sangrado, já fui traído, já fui caluniado, já fui difamado, e ainda fui privado da graça de Deus. Oh, dó. Não deixe, meu amado, ser privado da graça de Deus. Não se prive da bondade de Deus, amado. Não deixe brotar no teu coração raiz, coisa pequena, raiz pequenininha no teu coração de amargura. Não deixe, não permita, porque isso é coisa do diabo. E ele tem interesse em fazer com que você não perdoe. Ele tem interesse que você somente olhe para aqueles que atiraram a pedra. Ele tem interesse para que você olhe somente para a ferida que está na tua perna e não olhe para Jesus. Não entenda o plano de salvação de Jesus. Você não entenda o plano de salvação da tua vida. Perdoa. Perdoa. Amado, se Deus, eu creio, se Deus está falando, porque tem gente aqui que está com um problema na sua vida familiar, no seu relacionamento, até mesmo no seu trabalho. Talvez você tenha que aprender a perdoar aquele cônjuge, aquele esposo teu, aquele cavalo, aquele estúpido, aquele boçal. Você vai aprender, vai ter que aprender a perdoá-lo. Vai também que aprender a perdoar aquela mulher, tua esposa, rixosa, pimenta. Você vai ter que aprender a perdoar ela também. Você vai ter que aprender a perdoar o teu chefe, aquele que te persegue, aquele que por causa dele talvez você tenha perdido até teu emprego. Você vai ter que aprender a perdoar. Você vai ter que aprender a perdoar o teu pastor, que talvez no momento de emoção falou algo que não devia, falou de forma diferente. Perdoa ele também, me perdoa, por favor. É bênção para a tua vida.